graça, né, e bom entendimento aos olhos de Deus e a dos homens, né? Se a gente guardar a palavra de Deus na tauba do nosso coração, né? Porque não só a Deus, porque precisamos ter uma vida também, né, de exemplo para o mundo. Precisamos também ser exemplar, não só dentro da igreja, mas também lá fora. Então é isso que Salomão está dizendo, né? Para que você ache graça e bom entendimento aos olhos de Deus e a dos homens, né? Não só de Deus, mas também dos homens. Claro que esses homens aqui são os homens bons, não são os ímpios, né? Que os ímpios a gente sabe, os homens maus, né? Que são inimigos de Deus, como a Bíblia fala, né? Mas são os homens bons, né? E que possamos guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. Verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Glória a Deus. Hoje, durante a manhã, Deus ministrava isso ao meu coração. A idolatria, irmãos, ela não está ligada só a uma imagem e escultura. A idolatria, né, ela tem tomado o coração de muitos, né? E o que é a idolatria? É tudo aquilo que se torna prioridade na sua vida, tudo aquilo que toma primazia em teu coração. Por exemplo, você pode idolatrar o filho, você pode idolatrar a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, você pode idolatrar a internet, você pode idolatrar, né, o celular, você pode idolatrar, né, um animal de estimação, você pode idolatrar, né, o seu trabalho, você pode idolatrar a igreja. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no teu coração se torna idolatria. Tudo que se torna primazia em teu coração passa-se a existir a idolatria no teu coração, né? E que possamos pedir a Deus, né, que se existe algo que tem tomado o lugar de Deus em nossos corações, quer seja filho, pais, mãe, igreja, pastor, né, internet, que Deus possa arrancar com as suas mãos fortes, que Deus venha tirar com as suas mãos fortes. Para que possamos agradar a Deus, precisamos colocar o Senhor como primazia em nosso coração. O Senhor precisa estar no centro do nosso coração, para que possamos agradar a Deus. Pois de maneira que, se a gente não colocar o Senhor, como diz o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E de todo o teu entendimento. Então, quando a gente não ama inteiramente, né, a Deus de todo o nosso coração, significa que o nosso amor, né, o nosso coração está sendo levado a outro alguém. E esse outro alguém pode ser uma imagem, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um familiar, né? Mas eu profetizo essa noite em nome de Jesus, que nada vai tomar o lugar de Deus no teu coração. Nada e ninguém vai ocupar o lugar que Deus tem que ocupar e fazer morada na tua vida. Que o primeiro ar que você respire quando acordar não seja para olhar o seu celular, que não seja para olhar os seus filhos, mas que seja para agradecer a Deus, que seja para dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um fôlego de vida. Senhor, eu não quero que nada venha roubar a minha adoração, eu não quero que nada venha ocupar o lugar do Senhor, aleluia, que é somente teu e meu coração. Amém, meus irmãos? Então essa é a verdade prática, que possamos confiar inteiramente nele, em nome de Jesus.
Ponto central da lição: quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Vou ler de novo. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Sabe o que isso significa? Isso aqui tem a ver com a lição que nós vamos estudar. Como eu falei aqui já no início, não adianta você começar bem, você ter uma história linda e chegar no final da sua carreira você dizer assim: poxa, eu fui uma pessoa boa, poxa, um monte de pessoas se converteu através de mim, poxa, eu dei conselhos a fulano, eu dei conselhos a ciclano, eu fiz uma boa obra. Mas no final da sua carreira você começar a pecar, você começar a se desviar, ou seja, você perde tudo aquilo que você reconstruiu desde quando você se converteu. É por isso que o caminhar, o estar com Cristo, não independe de tempos que existem dentro da igreja. Por quê? Porque existem pessoas, irmãos, que estão há 40 anos na igreja, mas que ainda não entendeu o real propósito do Evangelho. E existem pessoas que estão 1, 2, 3, 4 anos na igreja, mas já entendeu o propósito do Evangelho. E a vida que ele quer levar, a vida que ela quer levar, não é mais uma vida de pecado. Ele entendeu que começou bem e vai terminar bem, como o apóstolo Paulo, ele terminou a sua carreira. Ele começou e ele falou assim: olha, eu terminei, eu combati um bom combate, mas eu guardei a fé. Quantos irmãos têm combatido um bom combate, venceram diversas batalhas, passaram por grandes tribulações, passaram por grandes aflições, que quem olha e diz assim: como que você superou isso, irmã? Como que você aguentou esse vendaval, irmão? Como que você superou essa situação? Nossa, se eu tivesse no seu lugar, talvez eu não aguentaria, talvez eu não suportaria. Ou seja, você está combatendo um bom combate, mas não pode no final da sua carreira, ao longo do seu caminhar, do seu evangelho com Cristo, da sua labuta, no final você começar a se desleixar com o evangelho, se acostumar com as coisas de Deus, achar que as coisas não têm mais nada a ver. Poxa, quantos irmãos, é bíblico isso, deixaram se levar assim. O sacerdote Eli, a gente vê isso na sua casa, se acostumou com a presença de Deus. Ele tinha a presença de Deus na sua casa e para ele era insignificante ter a presença de Deus. E a Bíblia diz que a presença de Deus por 3 meses na casa daquele homem. Qual era o nome do homem, irmão? Obed-edom, oh, glória. A irmã está ligada. 3 meses a Bíblia diz que Deus abençoou, irmão, a casa de Obed-edom. Ou seja, o que quase 20 anos a presença de Deus ali, eles não puderam fazer da presença de Deus o seu melhor, a mudança de vida, a metanoia na vida de seus filhos. Ele como sacerdote não fez na vida. Por 3 meses na casa de Obed-edom, Deus mudou a história daquela família. A Bíblia diz que Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou a sua família, Deus abençoou seus bens. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida, que a presença de Deus, ela vai trazer mudança para você, ela vai trazer mudança para a tua casa. As bênçãos de Deus vão te seguir, vai alcançar a tua família em nome de Jesus. E você não pode ser mais o mesmo, você não pode ser mais a mesma. Então que não venhamos a pecar, que o pecado possa ser um acidente e não um modo de vida, não um modo de viver, que não seja algo planejado. Claro que Deus perdoa, irmãos,
Deus é misericordioso, Deus está prestes a te receber se você pecou, se você errou. O Deus Todo-Poderoso está aqui essa noite para te perdoar, mas Ele não quer que você permaneça no pecado. Ele quer que você mude, Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele planejou para você. Porque quando você abandona e você deixa de fazer a vontade de Deus, você perde, irmão, todas as promessas que Deus prometeu. A gente vai ver isso aqui na vida de Joás, e a gente vê isso aqui ao longo de toda a história bíblica. Pessoas que perderam aquilo que Deus havia preparado para elas, porque quiseram viver pelas suas próprias vontades, como o rei Joás. Quis viver pelos seus próprios costumes, e isso trouxe a ruína. Morreu na mão de seus servos, morreu na mão de seus escravos, ao qual Deus escolheu, Deus separou, Deus fez uma história linda, escreveu uma história linda para ele, mas ele não quis dar ouvido à voz de Deus. Ele mata o filho do sacerdote que vem trazer a palavra de Deus para ele. Ele mata, irmãos. Por quê? Porque quando a pessoa ela começa a pecar, ela não passa mais a respeitar a presença e a direção, a correção de Deus. A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, os objetivos gerais hoje é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. O pecado leva o homem à ruína. A gente estudou isso aqui, Salomão. A gente viu isso aqui, Acabe, Jeroboão, a gente viu isso aqui. E agora a gente vai ver mais uma vez como a gente tem aprendido isso aqui. Os objetivos específicos é apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. A gente vai ver quem é Atalia e assinalar a restauração do templo. Olha como o que ele fez, ele trouxe de volta a presença de Deus, a restauração do templo, né? E caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Então, é sobre isso que iremos falar nesta lição. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 3, e depois 2 Reis capítulo 12, verso 1, 2, 3, 4 e 5, depois pula para o 17, 18, 19, 20 e 21. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeabe, filho do rei Jeroão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e a furtou dentre os filhos do rei, aos quais mataram, e o pôs a ele em sua ama, na recâmara, e a escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Jeozeba teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. A gente vai ver isso aqui, irmãos, que tudo que Atalia queria fazer era exterminar, foi o que ela fez, exterminar os descendentes da família real de Acasias. Para quê? Para que não houvesse homem e não houvesse descendente para que ela pudesse reinar. Mas olha o cuidado, irmão, de Deus com Joás. Olha o cuidado de Deus. O sacerdote vai se ousar a pegar Joás, a levar para sua casa. Olha o risco que ele está correndo de morrer, irmão, para levar para sua casa para o esconder, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Trazendo para os nossos dias, irmãos. Trazendo para os nossos dias. Deixa eu compartilhar com você. É o que Deus faz a todo dia comigo e com você.
É o que Deus faz todo dia com a sua casa, com a sua família. Chega a dar vontade de chorar, irmão. Porque só eu sei de onde Deus me tirou. Só você sabe de onde Deus te tirou. Quando a fúria de Satanás veio contra você para tentar tirar a tua vida, quer seja com uma enfermidade, quer seja com uma doença, quer seja com uma peste, mas a poderosa mão de Deus, a poderosa mão do Senhor te escondeu, irmão. A poderosa mão do Senhor te esconde, porque a Bíblia fala isso em Apocalipse capítulo 12, que Satanás de dia e de noite nos acusa perante o Pai. Ele tenta procurar uma brecha contra a nossa vida, para que Deus decrete o juízo sobre nós. E ele assim o leve, ele assim nos acusa, ele assim tem uma brecha, e Deus fala assim, pode fazer. Mas a Bíblia diz em João, na epístola de João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo, aleluia, a qual está à direita de Deus. Ele intercede por mim, Ele intercede por você, Ele intercede pela tua casa, Ele intercede pela tua família. Quando Satanás chega diante de Deus e diz, Deus, eu vou levar, Deus, ela pecou, Deus, ele pecou, o nosso advogado entra na frente e diz, Pai, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela, Senhor, não permita. E Deus assim tem guardado a minha casa, Deus assim tem guardado a tua casa, Deus assim tem guardado esta igreja, Deus assim tem guardado o Brasil, Deus assim tem guardado a nação, Deus assim tem guardado a vidas de muitos. Irmão, se Satanás pudesse, Satanás destruía o mundo. Essa é a função dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Deus tem te guardado. Deus tem guardado a tua casa e a tua família. Capítulo 2, capítulo 12, do versículo 1. E no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás. Há 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Olha, ele reinou 40 anos. A gente vai ver, ele começou a reinar muito novo, ó. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ou seja, ele só estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote estava ao lado dele. O sacerdote Joiada morreu, ele esqueceu de tudo que Deus havia o ensinado através do sacerdote. Ele esqueceu de tudo que Deus havia ensinado, ele esqueceu das obras que Deus havia feito em sua vida, ao longo desde o seu nascimento, desde o ventre, do cuidado que Deus tinha com ele. Ele vem a se esquecer. E olha o que diz. E olha o que diz. Tão somente os atos, versículo 3, tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote, todo o dinheiro das coisas santas que se lhe trouxer, a casa do Senhor, a saber, dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro que cada um das pessoas
segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer a casa voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o receberam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e tomou depois Azael, e resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeroão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azarel, rei da Síria, a este. Então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos altos de Joás, tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá. Esses atos aqui, irmãos, eu estava estudando em casa, não estão nas crônicas, que é essas crônicas aqui que a gente vê depois, né, de reis. Não, essas crônicas aqui que o texto está dizendo, são as crônicas dos reis daquela época, tá? Então os reis, eles tinham os atos, né, que os seus antepassados, os seus descendentes assim vieram procedendo, vieram fazendo. Então esses atos aqui, né, de Joás, ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos nos livros dos crônicas dos reis de Judá, né? Então, não são esses crônicas aqui, mas são dos reis, tá bom? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Miló, que desceram para Silá, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui a gente viu, né, 3 coisas que nós vamos aprender hoje, né? O cuidado de Deus com Acasias, ou melhor, com Joás, né? Vamos ver como ele fez e procedeu, né, enquanto o sacerdote estava vivo, que ele vai restaurar a casa do Senhor, ele vai trazer o povo para a adoração, e também o seu final, por se desviar da presença de Deus, por se esquecer, né, dos conselhos, né, do sacerdote, de tudo quanto Deus havia o ensinado, ele vai morrer nas mãos de seus servos. Então, o objetivo geral hoje é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Amém? Então, introdução. Você está me acompanhando aí? Amém? Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselho do sacerdote Joiada. Durante os anos que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria, né? Então, a gente vai ver aqui que ele teve um reinado de excelência no seu início, enquanto o sacerdote estava vivo. É muito importante eu reafirmar isso. Mas após a morte do sacerdote, né, ele começa a deixar com que o povo, com que os outros comecem a aconselhar, né? E tomando conselho de ímpios, que a Bíblia fala isso no Salmo 1,
né? Quando a gente se aconselha com pessoas que não estão no centro da vontade de Deus, que não estão capacitadas por Deus para nos orientar, nós corremos um sério risco, né? Então, por isso que todo conselho, irmãos, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, na sua vida amorosa, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, procure procurar pessoas que têm aliança com Deus. Procure um líder, procure uma pessoa que vai ter a orientação de Deus para te dar. Como eu falei, porque orientações, irmãos, fora da direção de Deus, leva a tua vida, a tua casa, a tua família, tua vida profissional ao fracasso, à ruína. Mas quando você pede um conselho a Deus, irmãos, você tem uma vida bem-sucedida. Você pode ter certeza, irmãos, que a presença de Deus, ela vai estar com você. A presença de Deus vai estar contigo. Ainda que você não queira a resposta, não seja a resposta que você queira ouvir, mas se o conselho for para você permanecer, se o conselho for para você esperar, se o conselho for para você orar, se o conselho for para você jejuar, continue, porque certamente Deus vai te garantir a vitória. Amém, irmãos? Então o livramento de Joás, melhor, tópico 1, né? Vamos lá por causa da hora. As tramas reais, tanto em Israel quanto em Judá, existiam aciradas disputas pelo poder, envolvendo os interesses políticos e econômicos. Sempre existiu isso até hoje, né? A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe. Ô família complicada, irmão. Acabe fez o que era mal, e por ele fazer o que era mal, irmão, você não tem noção. A tua casa pode sofrer por causa de você. A tua família pode sofrer por causa de você. Por isso, cuidado com as suas atitudes. Uma atitude errada, uma atitude fora da direção e da presença de Deus pode trazer a ruína para a sua casa. Como eu falei aqui já. E a gente vê isso na vida de Acabe, na família, na descendência de Acabe. Uma família que tinha tudo para dar certo. Mas Acabe já começa a fazer tudo que era mal. Primeiro veio seu pai, Jeroboão, né? Então, a família dele veio só em uma decadência. Por causa do pecado, irmão. Porque procuraram viver na idolatria, fora da direção de Deus. E desviaram a muitos que Deus havia separado para que pudesse ter um reinado de paz, um reinado de glória. Por isso que Deus está nos aconselhando a ter cuidado com os conselhos, a ter cuidado com as alianças, com as amizades que nós fazemos. Por quê? Porque muitas podem te levar à ruína. Muitas amizades podem te levar a fazer coisas que você nunca cometeu, nunca pensou em fazer. Então não brinque com o pecado, não brinque com a presença de Deus. Olha, Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá. Ó, ela ainda quis botar a família de Josafá em a ruína também, irmãos. É terrível. O diabo, o inimigo da nossa alma, irmão, ele é muito astuto. Ele vai procurar de alguma forma, de alguma maneira, a atacar alguém para tentar ferir você. Ele vai tentar de alguma maneira tocar em alguém para atingir você.
Então por isso que a gente tem que guardar o contato, como diz aquele louvor, guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Então quando você guarda o contato, você tem um discernimento espiritual. Você sabe o que é de Deus e o que não é. Você sabe o que procede e o que não procede. Você passa a distinguir. Opa, eu já sei quem está por trás disso. Eu já sei. Então você passa a não lutar mais aqui na terra. Você passa a não mais a bater boca. Você passa a não mais brigar, mas você vai para a oração. Você vai para o jejum. Você vai para o joelho. Por quê? Porque você sabe que por trás de tudo, das lutas, de algumas dificuldades, Satanás está infiltrado nelas. Então olha que coisa. E Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ó, já é o reino do sul, irmão. Ela é do reinado do norte. Lembra da divisão? Nós já estudamos sobre isso. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Tá vendo? Como que o inimigo, ele é astuto. Ela se casou, né? Para que pudesse o quê? Assumir o trono, para que quando ele morresse, ninguém pudesse assumir o trono. E ela fez isso, matou todo mundo. Só que Deus escondeu Joás. Aleluia. Isso aqui é muito profético, irmãos. Isso aqui é muito forte. No meio de uma multidão, no meio de milhões de pessoas, Deus te escondeu. Deus te guardou. Para que através de você, para que através da sua casa, através da sua vida, através da sua família, Ele traga pessoas para a sua presença. Ele traga pessoas para o altar. Foi isso que ele fez na vida de Joás. Então, segundo ponto, a coragem do sacerdote. Atalia herdara com perversidade, Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel para se assentar no trono. Ela matou todos os membros da família real, incluindo seus pais e netos. Olha a maldade. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos, né? Irmãos, eu acho isso aqui tremendo, sabia? Eu escutei uma vez uma mensagem que ela está guardada no meu coração, escondida aqui, guardada, e eu carrego ela, que é também sobre Davi. E aqui a gente vê o cuidado de Deus com esse homem, que estava escondido. Então, tem muita gente boa que está escondida, irmãos. Tem muita gente, tem ministérios. Tem pessoas aqui que vão ser usados por Deus, que nem ele, nem ela tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Mas Deus está guardando, pastor. Deus está preservando com vida. É como ele fez com aquele homem que era aleijado de ambas pernas. Quem lembra o nome? Mefibosete. Para muitos, Mefibosete estava na terra do esquecimento. Mas Deus estava preservando Mefibosete. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Por isso, irmão, não murmure. Ah, mas Deus não me usa. Ah, mas Deus não está fazendo. Ah, mas eu vejo a vida de fulano. Ah, mas eu vejo... Deus está te guardando.
Deus está dando livramento a você e você nem sabe. Talvez que se Ele te apresentasse agora, te colocasse num poder agora, você não vai aguentar as perseguições. Pastor, estou todo arrepiado aqui. Você não vai aguentar tamanha luta, tamanha prova. Eu imagino Davi quando estava fugindo de Saul, irmão. Não estou fugindo da lição, eu estou falando o que Deus está dizendo aqui. Davi fugindo das perseguições de Saul. Eu imagino Davi pensando assim: meu Deus, eu estava lá no pasto e não tinha isso. Só foi Deus revelar que a presença de Deus estava comigo, e começou as perseguições. Então, irmão, não murmure, não reclame, não queira colocar as carroças na frente do burro, como diz o ditado. Do boi, né, irmãos? Então, se hoje você está em um lugar que talvez você não queira estar, calme. Não foi esse lugar que Deus preparou para você. Talvez hoje você está num emprego, está vivendo uma vida que talvez não é a vida que você queria estar, mas talvez que se Deus te enriquecesse hoje, a primeira coisa que você faria era sumir da igreja. Essa hora você estaria no shopping, você estaria no restaurante, na balada, dos amigos, e Deus está dizendo: calma. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. Essa palavra aqui, essa palavra tem direção certa. Então, irmãos, acalme teu coração. Você está guardado por Deus. Deus está te escondendo. A Bíblia diz isso, que assim como a galinha, ela guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim também Deus faz conosco. A Bíblia diz que eles, aleluia, nos guarda debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91. E a Bíblia diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinar as leis mosaicas. Então, tudo foi um preparamento. O pastor hoje me mandou uma mensagem, né, acerca disso. Deus não vai preparar um lugar para te colocar. Deus vai preparar você para te colocar no lugar que já está preparado. Só 2 pessoas pegou ali, irmãos. Deus vai te preparar primeiro, para depois Ele te colocar no lugar que já está preparado para você. Amém, meus irmãos? Deus preparou coisas grandes. Deus preparou coisas excelentes para você, para sua casa, para sua vida, para teu ministério. Mas primeiro Ele precisa nos preparar, para que quando a gente assuma tal lugar, tal posição, tal coisa que Deus quer que seja, a gente não se esqueça da onde a gente veio, como tudo começou, e não se esquecer da presença de Deus. Ponto 3, a estratégia bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitões da guarda, e no dia planejado por eles, destruíram a atalaia do trono e proclamaram Joás como rei. Irmãos, Deus dá estratégia. Quantos acreditam aqui? Deus dá estratégia, irmãos. Deus dá estratégia ao nosso pastor, Deus dá estratégia aos líderes. Deus dá estratégia a você também. Então procure, busque a Deus de verdade, e você vai perceber que Deus tem criado estratégias para mim, para você. E foi assim na vida de Joás. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança,
por 7 anos de idade, ó. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar as imagens, altares e refazer a aliança a Deus. Então, ponto 2, já para adiantar, que a hora já não nos espera. O reinado de Joás e a preparação do trono. A arrecadação para reparar o templo. Isso aqui é muito importante. Eu estudava isso aqui e Deus assim tocava profundamente no meu coração. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Né? Um reino que nós estudamos de quem, irmãos? Que reconstruiu o templo. Foi quem? Salomão, obrigado. Né? Salomão. Então esse templo aqui estava ruínas, porque diversos reis atearam fogos, diversos reis colocaram altares a Baal, né? Fizeram daquele lugar um lugar de idolatria mesmo, daquela cidade. Então ela estava precisando de uma reforma, de uma reconstrução, até que esse homem que assume que é Joás, né? Instruído pelo sacerdote, né? Joiada, ele venha começar a fazer as coisas conforme Deus desde o início havia orientado a Davi, a Salomão e aos demais. Joiadas incentivou, logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem oferta para a manutenção do templo, né? Então, eu até escrevi aqui na minha revista, né? Então, a reconstrução do templo, irmão, significa, né, um retorno a Deus. Um retorno a Deus, né? Então, o que Deus quer, né, de todos aqueles que se desviaram, de todos aqueles que estão longe ainda de Deus, de todos aqueles que não tiveram encontro, é que esse retorno aconteça. O desejo de Deus é que todos venham a ser salvos. Então Deus sempre vai estar de braços abertos a receber. A fidelidade dos tesoureiros, né? Como nós falamos aqui, que o templo precisava de manutenção, precisava, né? Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com quem os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. Em 2 Reis 12:15, numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor, né? Isso aqui fala de transparência, irmãos. Ministérios que agem com transparência. Graças a Deus aqui a gente tem isso. Como eu sempre falo, eu não puxo sarna, mas eu falo a verdade. Aqui a gente tem isso. Tem pastores que agem com transparência conosco. A gente sabe dos gastos, a gente sabe da necessidade, a gente sabe que os nossos dízimos e ofertas não estão sendo desviados para os seus meios, para seus benefícios, né? Mas estão sendo levado à manutenção, né? A aluguéis, né? A luz, né? E aos gastos que temos aqui dentro da igreja. Então, graças a Deus, nós não passamos por isso, mas existem, né, a infidelidade dos tesoureiros, infelizmente, pessoas que se enriquecem, pessoas que levem a tua vida não que Deus não queira que você enriqueça, tá, irmão? Não é pecado ser rico, né? O pecado está em você colocar o coração na riqueza, como a gente já falou que é idolatria, né? O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas tem muitos hoje que estão se enriquecendo, fazendo do seu ministério, né, da sua vida próspera com o dinheiro que é para manutenção do reino de Deus. Deus não se agrada disso, né? Nós temos que ofertar, nós temos que dizimar a casa do Senhor,
porque isso é bíblico, isso é neotestamentário, está no Antigo, está no Novo Testamento, é mandamento isso, a gente fazer isso, né? Mas por aí afora, por aqui não tem isso, né, irmão? Só lá nos Estados Unidos, só lá fora, né? A gente vê isso, irmãos, pessoas que enriqueceram, mas de uma forma errada. Deus jamais vai tirar, né? Eu vi um vídeo esses dias, né? Justamente sobre isso. O pastor parou o carro e o rapaz: pastor, quanto que o senhor cobra para pegar lá na igreja? Quanto que o senhor cobra para pegar lá na igreja? E o pastor: 10 mil reais. Né? Foi um vídeo, irmãos, o pessoal filmando, fazendo. Não posso fazer, não posso falar? Um cenário, não. Pessoal fazendo, né? Como que funciona aí fora, né? 10 mil reais, de repente o pastor virou as costas, o outro pastor entrou no carrão dele e foi embora. Daqui a pouco me vem um membro da igreja dele: pastor, estou com fome, pastor, não tem nada lá em casa para comer, pastor, não tenho nada. Pastor: poxa, me desculpa, eu não posso te ajudar. Mas pastor, o senhor acabou de pagar 10 mil para o pregador e o senhor não tem para me ajudar para minha casa, para me levar para minha casa, para dar comida aos meus filhos. Então isso entristece o coração de Deus. Não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que na igreja primitiva eles eram todos unânimes, de forma que não lhe faltava, não havia um necessitado. Então hoje a gente vê muito essa indiferença. Pessoas que estão lá em cima, mas não está nem aí para quem não tem nada em casa para comer. Pastores que hoje estão comendo caviar, enquanto tem membros na igreja que sai daqui do culto, vai para casa comer arroz e feijão, que vai para casa comer ovo, quando tem ovo. Deus não se agrada disso. Deus não tem prazer nessas coisas. E aqui a gente vê a fidelidade dos tesoureiros, a clareza que tem que existir dentro de um ministério, que tem que existir dentro de uma igreja. Nós gastamos tanto, o gasto foi esse do mês, né? Então a gente vê isso aqui. 3, a fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus nos incentiva a praticar a fidelidade. Não se desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos do homem. E aqui embaixo, a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem o pratica. Então, quando a gente age com fidelidade, quando o ministério, a igreja, ela age, ela atrai, além de atrair a bênção de Deus, né? Atrair a graça de Deus, da parte de Deus e também dos homens, né? Ela não traz, né, desconforto a ninguém, né? Então isso aqui acontecia na igreja primitiva, né? A igreja crescia muito, por quê? Porque eles eram um só, unânimes, e é o que nós precisamos ser, irmãos. Estar junto com o pastor na causa, estar junto com a igreja, estar junto. A gente sabe que aqui não tem desvio de nada, a gente sabe que aqui não tem isso, pelo contrário, os nossos pastores tiram, eu já vi isso, eu sou prova de ver isso, irmão. Você não viu ainda, convive um pouquinho com eles que vocês vão ver. Eles tiram deles para investir, para ajudar na obra. Então vamos chegar juntos, vamos ser unânimes. Sendo unânimes, a gente vai ver os milagres de Deus que a igreja primitiva viveu. Sendo unânime, sendo um só, a gente vai viver os milagres que Deus preparou para cada um de nós.
Mas não adianta o pastor, não adianta o ministério puxar para cá e tá parte da igreja puxando para lá. Não adianta, irmãos. Enquanto não houver a unidade, a união que Deus quer de todos, da igreja, irmãos, Deus não pode se manifestar de uma forma esplendora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para terminar, o último ponto, a conspiração contra Joás, o declínio do reinado. Então Joás teve uma vida aqui, a gente viu no ponto 2, que Joás teve uma vida bem sucedida. Ele reconstruiu o templo, trouxe de volta a adoração, ele reinou, 40 anos, a gente viu aqui, lá no início, o seu reinado durou 40 anos, e boa parte do seu reinado foi legal, foi boa aos olhos de Deus, enquanto o sacerdote Atalia estava vivo. É tanto nome, irmão, que às vezes eu tenho que olhar aqui, senão eu esqueço, é muito nome estranho, Então, enquanto o sacerdote estava ali, após a morte do sacerdote, ele tem um declínio espiritual. Olha, vamos ver o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e que se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Isso é um perigo, irmão, quando um líder ele não tem convicção daquilo que Deus falou para ele, E eu acho bonito isso, irmãos. Aqui não é qualquer coisa que você chega e fala e tira da cabeça. Por quê? Porque ele tem a convicção do que Deus falou com ele. Isso é importante, irmãos. Claro que em excesso ao extremo é até pecado, Mas quando você tem a convicção e a certeza do que Deus falou com você, como vai ser, irmãos, Satanás não tem brecha para poder entrar, para poder arruinar aquilo que Deus separou para prosperar e para viver. Olha, quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar outros ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás, a sua desobediência, resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda da sua confiança em Deus, e mais tarde na conspiração e assassinato contra ele. É por isso, irmãos, que precisamos ter esse cuidado. Qual é o cuidado? De começar bem e terminar bem. Não adianta, irmãos, você começar bem, você começar uma bênção, mas quando vier a luta, quando vier a prova, quando Deus exaltar você, quando Deus fazer aquilo que Ele te prometeu, você se esquecer de Deus, você se esquecer de tudo que Deus fez por você. Foi isso que aconteceu na vida de Joás. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele estava fazendo tudo que Deus havia mandado. Só foi o sacerdote Joiada morrer, irmãos, que ele começou a declinar espiritualmente. Ele passou a ouvir conselhos que não era para ouvir. Ele passou a trazer de volta os ídolos. Ele passou já não mais a confiar em Deus. Vinha as lutas, vinha as dificuldades, as pelejas, os reis se levantavam para guerrear. E alguns conselheiros chegavam para ele e falavam assim: olha, vai consultar Baal. Ele ia lá. Olha, vai fazer isso. Ele ia lá. Ou seja, ele deixou de acreditar e de confiar no Deus Todo-Poderoso, irmão. Que não venhamos, irmãos, com o tempo de igreja, com o tempo de crente, com o tempo de evangélicos, a se esfriar na fé, a deixar de orar, a deixar de pedir confirmação, a deixar de pedir a Deus, irmãos, o direcionamento certo, a deixar, a fazer com que não venha mais a ter a certeza de que Deus vai fazer. Não é isso que Deus quer, não é isso.
Ele teve um reinado bem sucedido, mas quando o sacerdote morre, aquele que estava do seu lado, morreu. Ou seja, as suas forças acabaram. Em quem está a sua força hoje, irmão? Será que a sua força está numa libertação, numa transformação de alguém? Quantos que se desviam da fé, irmãos? Quantos que se esquecem de Deus, porque o casamento não deu certo? Poxa, você só está com Deus porque se o seu casamento for bom. Você só está com Deus se seu marido estiver do seu lado. Você só está com Deus se a tua esposa estiver do teu lado. Aí quando ele se desvia, você também tem que se desviar, você tem que se relaxar, você não vai mais buscar a Deus. Não, irmãos, precisamos continuar acreditando que Deus vai fazer, que Deus continua o mesmo. A nossa fé não pode estar em homens, a nossa fé tem que estar em Deus. Ainda que venhamos ter pessoas dos nossos lados que são uma bênção, a qual buscamos conselho, a qual buscamos, mas que a nossa primazia seja buscar conselho em Deus. Porque o dia que Deus recolher aquela tal pessoa, você vai dizer: Deus recolheu o meu líder, Deus recolheu a minha amiga, Deus recolheu o meu amigo, Deus recolheu o meu conselheiro, mas eu ainda confio no Senhor. Eu creio no Deus da minha salvação, eu creio no Deus que tudo pode. É como Jó, irmãos. A gente percebe que a vida e a confiança de Jó não estava em coisas, mas estava em Deus. Quando as pessoas, estou todo arrepiado aqui, irmãos, quando as pessoas chegavam para Jó e diziam assim: Jó, levaram, os sabeus levaram os bois, os cananeus levaram as jumentas, Jó, os seus filhos estavam em uma casa, e de repente veio um vento, veio um terremoto, Jó, aconteceu, e Jó falou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a confiança não estava naquilo que ele possuía. Ele não amava e não seguia Deus pelo que Deus poderia e estava fazendo na sua vida. Ele seguia e ele servia a Deus pelo que Deus é. Será que hoje, irmãos, será que hoje você está servindo, você está seguindo a Deus pelo que Deus pode fazer na sua vida? Será que hoje você está buscando só a Deus? Você vem a esse lugar só para que Deus transforme, só para que Deus mude o quadro, e após Deus mudar esse quadro, quem vai ser você? Quem vai ser? Que possamos colocar a nossa total confiança em Deus. Nossa esperança tem que ser o Senhor. A nossa maior esperança tem que ser Deus, tem que ser conhecer o Senhor face a face, tem que ser ver o Senhor lá no céu de glória. Ainda que a gente não veja a libertação de alguém, mas eu creio que você vai ver. Mas se Deus assim não permitir que você veja, mas creia que o céu está preparado para você. Acredite que um dia, aleluia, você vai ter com o Senhor no céu de glória. 2. A conspiração e a morte do reinado. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Irmão, Zacarias é filho de Joiada. Joiada é o sacerdote, aquele que escondeu ele, aquele que preservou ele com vida.
Então, quando você está no pecado, quando você está longe de Deus, a sua capacidade de discernir aquilo que fizeram por você um dia, você se esquece. Você passa a ser um ingrato. Você se esquece de tudo aquilo que quem te ajudou, quando você estava lá no poço, quando você estava lá no lamaçal do pecado, quem orou por você, quem buscou, quem acordou de madrugada para orar por você, quem estava com você quando você estava desempregado, desempregada, quem eram seus amigos de verdade, seu companheiro, sua companheira. Você se esquece. E foi isso que aconteceu com Joás. Ele passou a tomar conselho com os príncipes, que quando Zacarias vai corrigir ele do pecado dele, ele mata o filho do sacerdote. Ou seja, ele não quis nem saber. Então cuidado, irmãos, cuidado com quem você vai buscar conselho. O conselho pode te afastar de Deus. O mau conselho pode te levar à ruína. Então ore, busque, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure pessoas que estão capacitadas por Deus para te aconselhar. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele após a batalha, ferido aos próprios servos. Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Irmãos, o juízo de Deus não falha. Você pode ter certeza disso. Quem toca em um servo e ungido de Deus está comprando briga com Deus. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra que diz. Então cuidado com o que você vai falar de um ungido. Cuidado com o que você vai falar de alguém que está tomando uma atitude ou uma decisão que está de acordo com a vontade de Deus. Seja por causa que ele matou, ele feriu o filho do sacerdote. Olha, o declínio espiritual veio trazer a sua morte. Então, resumindo isso aqui, a conclusão desse estudo, Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote, Joiada começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, irmãos, comece bem, mas também termine bem. Faça como o apóstolo Paulo, ele fez: combati um bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Que possamos combater um bom combate, que possamos terminar a nossa carreira um dia ministerial aqui na terra, mas que possamos guardar a fé em Cristo Jesus, que não venhamos esmurecer na fé, que não venhamos abandonar os princípios de Deus, que não venhamos se esquecer das suas promessas, que não venhamos se esquecer da onde Deus nos tirou, que não venhamos se esquecer do que Deus fez naquela cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você, que não venhamos se esquecer de todo o sacrifício de Deus para nos salvar. Amém, meus irmãos? Então está terminada esta lição, em nome de Jesus, que Deus assim os abençoe. As palmas, louve ao Senhor, e eu retorno.